Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição, temos Twitter, Instagram, Facebook, o grupo do Central HQs, além do nosso site. Vamos aqui galera aos materiais que chegaram para mim no decorrer das semanas. Vocês viram que as promoções da Amazon foram violentas, né? Compre 4 e mais barato é grátis, depois desconto progressivo, cumulativo com cupom de desconto, depois 2 cupons de descontos cumulativos. Eu fiz a festa, gastei uma grana, eu vou mostrar pra vocês parte do que chegou, ok? Até pro vídeo não ficar muito longo. Então no outro domingo eu vou mostrar mais quadrinhos que já chegaram pra mim. Antes disso, quero agradecer mais uma vez o Pedro de Nova Esperança, que me enviou esse maestro, olha só cara, e ele pintou ainda, da outra vez ele fez o Musashi, né, da série Vagabond, e cara, ele sabe que o Hulk é o meu personagem preferido e tal, ficou muito fera esse Hulk aqui, mais uma vez, Pedro, muito obrigado. E vamos aqui aos materiais que chegaram, e olha só, ainda eu regulando, tem bastante coisa aqui. Vamos começar aqui por Black Hammer Origens Secretas, publicação da editora Intrínseca, que está trazendo esse material que é vencedor do Prêmio Eisner, escrito pelo Jeff Lemire, tem a arte do Dan Ormston e Dave Stewart nas cores. Publicação que traz as 6 primeiras histórias. Eu pretendo resenhar esse material ainda essa semana. Agora a editora Darkside, começando por Paraíso Perdido do John Milton. Olha que lindo que ficou esse álbum aqui. É quadrinho, tá galera? Bem bonita essa capa. Resenha muito em breve dessa publicação. Temos Neurocomic, que como o próprio nome já diz, é quadrinho, tá? Comic. Então aqui, ainda que não pareça, tem um ótimo acabamento em alto relevo aqui. Os trabalhos de acabamento gráfico da Darkside realmente são um show à parte, né? E esse aqui é um livro da editora Darkside que é Super Inteligência, Caminhos Perigosos e Estratégias para um Novo Mundo. Olha só a publicação, mesmo os livros, eles chamam de alguma forma a atenção, né? Agora, editora Devir, começando aqui por essa publicação que na verdade eu já mostrei no vídeo de aquisições de mangás, que é Tekken Street, que já havia saído no Brasil com o título preto e branco em 3 volumes pela editora Conrad. A editora Devir lançou em volume único, tem mais de 600 páginas, vai ter resenha na quinta-feira dessa publicação. Continuando aqui, nós temos Imperdoável. Esse aqui é o volume 1, O Poder do Medo. Essa versão que eu tenho aqui é capa cartonada. Tem também a capa dura e são 5 álbuns nesse mesmo formato aqui, né? Que eu digo com relação ao número de páginas. E é uma série escrita pelo Mark Waid, sensacional, vencedora do Prêmio Eisner. Material fino e muito legal. Quem curte a série Injustice, na verdade, saiu antes de Injustice, então a gente tem uma espécie de Superman ali mega poderoso que simplesmente toma o lado do mal. Muito fora essa série. Continuando aqui com a editora Pixel, The Witcher. Esse aqui é a Maldição dos Corvos. Salvo engano, é o 3º álbum de Witcher. Eu já resenhei os 2 volumes anteriores. É uma série bem legal, tem aquele clima mais de terror, com aventura, uma coisa medieval, fantasia. Publicação em capa dura com ótimo acabamento gráfico. Esse daqui é A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, uma novela em quadros por Seth. Publicação da editora Mino. Saiu no formato livro, pequenininho, e eu pretendo também resenhar em breve essa publicação. Mais editora Mino, nós temos Roger Moore, do Richard Corbin. É um artista de mão cheia, eu adoro a arte dele. Normalmente ele está relacionado a publicações do gênero terror, e esse aqui parece ser mais um material nesse sentido. Jeremias Pelé, publicação da linha MSP, né, as Graphic Novels. Material que eu ouvi falar muito bem, ele conta com o Rafael Calça e o Jefferson Costa nessa publicação aqui. Agora a editora Veneta, A Terra dos Filhos, do Jeep, publicação que é muito elogiada lá fora, pretendo ler em breve esse material, ouvi falar muito bem dessa publicação. Temos agora Trilha
Trillion, dos Jeff Lemire. Ah, galera, olha só, mais publicações desse canadense. Eu já resenhei recentemente Nada a Perder, que saiu pela editora Nemo, material fino, bem bacana. Já saiu Condado de Essex, O Soldador Subaquático pela editora Mino, e agora pela editora Panini, pelo selo Vértigo, nós temos Trillion, material que eu também pretendo resenhar em breve essa publicação. Marvel Comics agora, nós temos Deadpool clássico. Esse aqui, qual é o volume 8, Mortes e Revelações. Lá fora, nós temos a série do Deadpool publicada em diversos ônibus. E a Panini optou por lançar material em capa cartonada, com papel LWC. Interessante. E eu, como sou meio que viúva dos anos 90 ali, eu gosto de diversas publicações, eu estou comprando essa fase aqui do Deadpool. Tem um saudosismo, ainda que eu saiba que não tem toda essa qualidade aí. E para finalizar, nós temos Justiceiro, o volume 7, pela fase All New, All Different. Publicação que eu vi que o volume 6, que eu ainda não li, está na pilha, mas eu consegui dar uma boa adiantada. Vocês vão ver as diversas resenhas que eu vou fazer. Tem umas que já estão gravadas, mas eu não quero lançar duas por dia, até porque às vezes eu fico sem tempo, com medo de ficar sem material, vou lançando uma resenha por dia, né? No caso, segunda, terça e sexta. E eu vi o pessoal falando muito mal do volume 6. Vamos ver se esse volume 6 e o volume 7, né, não são tão ruins assim mesmo, ou se tem uma certa qualidade. Agora, vamos às breves resenhas. Doutor Estranho, edição número 10, mensal da editora Panini Comics, continuando o arco Sangue no Éter, consequência daquele arco anterior que é os últimos dias da magia. Agora nós temos o Stephen Strange mais vulnerável, ele está enfraquecido, afinal ele não consegue mais invocar aquela magia mega poderosa, com gestos, com palavras. Ele precisa usar de certos artifícios, ele tem que pegar um determinado artefato que seja mágico para poder fazer com que haja magia. E exatamente por conta de estar enfraquecido, se vocês leram a edição anterior, sabem que apareceu o Barão Mordo, o Pesadelo, a Satana, que são vilões do Doutor Estranho tentando massacrar o personagem de alguma forma. E depois vocês viram no final da edição que aparece a Orb, ou o Orb, que é aquele personagem que acabou substituindo o Vigia naquela saga, ai meu Deus, que é escrita pelo próprio Jason Aaron, que escreve o Doutor Estranho, que é Pecado Original. Eu acho que ele tentou dar uma utilidade para esse personagem, mas você percebe que a Orb, ela tá toda disfuncional, ela não tá exatamente na mesma função que o Vigia, que é só observar e não intervir. Aqui as intenções da Orb são, nossa, totalmente sorrateiras, assim. Então a gente vai acompanhar o Doutor Estranho dentro de um táxi, a Orb dirigindo, passando por diversas situações estranhas, Barão Mordo aparecendo, aquela entidade que na verdade veio exatamente das frustrações, das emoções do Doutor Estranho, que estava no porão dele, está liberta, também quer ver, quer a cabeça do Doutor Estranho. Bem divertido esse arco Sangue no Éter, inclusive eu já falei até sobre isso, eu considero melhor do que os últimos dias da magia. E depois nós temos o arco do Doutor Estranho e os Magos Supremos. O Merlin convocou diversos Magos Supremos de diferentes épocas e tal, aí eles estão combatendo uma entidade mega poderosa. O Doutor Estranho encontra a versão mais jovem do Ancião. É mais aventuresco essa série Doutor Estranho e os Magos Supremos. Divertida, legalzinha. Mas o principal aqui, sem dúvida nenhuma, é o título do Jason Aaron. Publicação bem bacana. Superman, edição número 15, mensal da editora Panini Comics. O Peter Tomasi está mandando bem demais nessa publicação. Ele consegue explorar o núcleo familiar do Clark Kent de forma mais real, que aproxima o leitor do que acontece na família do Superman. E eles vão fazer uma road trip, a Lois Lane, ela aluga um trailer e eles saem pelos Estados Unidos conhecendo um pouco as histórias que tem no país. Cada um faz uma escolha, duas escolhas sobre locais que gostariam de visitar. Então tem um apanhado histórico de situações e personagens que fazem parte da história americana. Acredito que lá para os americanos essa história soa ainda melhor, mas mesmo para nós que não somos americanos, né, vivemos nos Estados Unidos, é interessante você conhecer a história de determinados personagens. Então basicamente a edição vai ser sobre isso daí, essa road trip, muito bem escrita, tem sempre agora vindo com os posters,
A edição tem ótimos desenhos. Acabei esquecendo de mostrar a arte da série do Doutor Estranho, mas não tem problema. Olha só. Muito legal esse título aqui, escrito pelo Peter Tomasi. Ainda mais quem é pai e tal, tem um núcleo familiar semelhante ao do Superman, assim vai curtir essa história. Para finalizar, Batman edição número 15, mensal da editora Panini Comics, continuação do arco A Guerra das Piadas e Charadas, escrita pelo Tom King. Tem uma ótima arte essa publicação, essa capa é bem bacana e representativa, né? É como fosse um tabuleiro de xadrez, e nós temos aqui de um lado o grupo do Charada, do outro o grupo do Coringa e o Batman no meio. E a ideia é basicamente o seguinte: o Batman precisa tomar um partido, porque se deixarem os dois ali ficarem guerreando, muitos inocentes acabarão perdendo a vida. Então ele precisa decidir qual lado apoiar para terminar o mais rapidamente com essa guerra. A condução do roteiro pelo Tom King, ela é interessante, ele coloca diversas referências, até porque se trata de uma história do início de carreira do Batman, ainda né, não era o cara mega experiente. Ele faz citações inclusive a Batman Ano 1, ele fala, isso aconteceu até antes de eu conseguir derrubar uma árvore com um chute. E se você lê o Batman Ano 1 do Frank Miller, tem lá o Batman chutando e derrubando a árvore, tem uma certa referência também à Piada Mortal. Ele consegue assim referenciar a história sem parecer pedante. Porém, ele comete alguns deslizes que eu acho desnecessários, sabe? Eu não consigo entender qual o problema do Tom King na hora de utilizar a escala de poder dentro das histórias do Batman. Ele já vem fazendo isso desde lá no início, com aquele arco Gotham, Gotham Girl e Gotham, enfim, em que o Batman com um pisão no pescoço do Solomon Grundy derrota o vilão, quando o cara tava dando trabalho ali pro Gotham, que um cara mega poderoso, nível Superman. Essas coisas, sabe, me irritam um pouco quando você está tratando de um personagem que teria que ser tratado como humano, né? Basicamente aqui nós temos uma coisa que me irritou com relação a isso, é o Batman derrotando ao mesmo tempo o Exterminador e o Pistoleiro, os dois juntos. Quem lê as publicações da série do Batman sabe que o Exterminador sozinho, ele vence o Batman. Aliás, se você pegar um confronto entre os dois, ainda que tenha um certo equilíbrio, com hora o Batman vencendo, hora o Exterminador, salvo engano, o saldo é positivo a favor do Exterminador. Ainda mais um Batman em início de carreira, pegando o Slade, sério? O cara daria uma coça no Batman em início de carreira, não tem nem comparação, um cara mega experiente, e ainda tinha o Pistoleiro, sabe? Então essas coisas acabam me irritando. Ele também retoma a questão do relacionamento com histórias de flashback, não flashback, porque aqui é um arco mais que retrata o início de carreira do Batman, mas mostrando o relacionamento dele com a Selina e tal, que vai levar ao casamento, isso não é uma surpresa pra ninguém. A arte é muito, muito boa. Tanto na parte de ação, eu gosto dessas páginas duplas, assim, que tem uma construção de diversas partes, assim, dos personagens lutando, ou com cenas, olha só, aqui também. Tem uma reunião bem interessante que o Bruce Wayne faz, colocando cara a cara o Coringa e o Charada, ficou bem legal aquela discussão que eles estão tendo. Então, assim, quando você olha de forma geral, você gosta até desse arco de histórias, mas eu acho alguns deslizes dele que não precisavam ocorrer, sabe? Ele poderia ter um pouco mais cuidado na hora de abordar a escala de poder dos personagens e tal, porque queira ou não, é uma coisa que eu reparo. Enfim, é um arco de histórias bem interessante e vamos ver como vai acabar essa guerra das piadas e charadas. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral.